E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje finalmente a gente vai fazer o review do intercomunicador que nós usamos na nossa viagem rumo ao deserto do Atacama, o Lexin B4FM. Quer saber mais sobre ele? Então fica comigo nesse vídeo. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre usei o Egeas E6 como meu intercomunicador principal e sempre falei muito bem dele. Inclusive, se você quiser ver o review desse carinha aqui, o link vai estar aparecendo aqui no card. O problema é que para nossa viagem a gente precisava de um intercomunicador que permitisse a comunicação simultânea entre 3 pessoas, mas infelizmente o Egeas não tem essa função. Apesar de você poder alternar em até 5 pessoas nesse intercomunicador, ele não permite a comunicação em grupo, então você precisa falar com uma pessoa de cada vez. E pra gente, nessa viagem, essa funcionalidade não resolvia. E depois de muito pesquisar, finalmente eu encontrei o Lexin B4FM. É claro que existem alguns intercomunicadores no mercado com essa funcionalidade, mas o preço deles, na maioria das vezes, não era muito convidativo e a nossa ideia era realmente buscar um produto custo-benefício. Eu demorei um pouco para fazer o review desse produto porque eu realmente queria usar o Lexin B4FM para passar para vocês uma opinião mais realista de quem realmente fez uso desse produto. E depois de 15 mil quilômetros rodados com o Lexin B4FM preso no meu capacete, eu posso afirmar para vocês que, na minha opinião, realmente é um produto que vale a pena. Se você quer assistir o unboxing desse intercomunicador e ver tudo que vem na caixa, tudo detalhadinho, clica no link que vai aparecer aqui no card, beleza? Além da bateria durar muito, o Lexin B4FM possui a função de conferência que permite a comunicação simultânea de até 10 aparelhos, o que fez toda a diferença na nossa viagem pro deserto do Atacama. Aliás, se você ainda não viu os vídeos da viagem, eu vou deixar o link da playlist aqui no card, clica lá e assiste, tá bem legal, e você vai perceber que ao longo de todo o tempo que a gente estava sobre a moto, a gente estava conversando através do Lexin B4FM. Vai passar. Passou. Dá não. Não dá pra passar não. Maluco. Caiu, seu baú, o seu galão caiu. Aonde, Leonardo? Cara, tá rolando aí pela pista aí, velho. Ah, deve ter espatifado. Esse aparelho também possui rádio FM, mas eu confesso pra vocês que nas poucas vezes que eu tentei utilizar, eu não tive muito sucesso. Apesar de funcionar, eu não consegui uma conexão muito estável e no fim das contas eu acabo preferindo ouvir minhas músicas através do meu aplicativo de streaming com a conexão pelo celular. Power on. Battery 50%. Radio on. O que você vai ser quando crescer? Provavelmente você já ouviu e já fez essa pergunta algumas vezes. Ainda falando sobre música, o Lexin B4FM permite o compartilhamento de áudio. Então você consegue compartilhar a música que você está ouvindo no seu Lexin, através do seu smartphone, por exemplo, com outro aparelho. Mas sendo bem sincero para vocês, essa funcionalidade não foi muito útil para mim, afinal de contas, a ideia de você ter ali o intercomunicador no seu capacete é poder ouvir a sua própria playlist. Então, cada um, no final das contas, acaba preferindo ouvir aquilo que está salvo no seu próprio celular. A qualidade de som do Lexin B4FM também é bastante satisfatória. No geral, o kit de fones e microfones que acompanham o aparelho permitem uma comunicação boa mesmo acima dos 110 km por hora. É claro que a gente está tratando de um produto custo-benefício, então nesse quesito, para mim, a qualidade dele é muito boa. E é importante lembrar também que o nível de ruído do seu capacete vai ter influência na sua percepção. Então se você tiver um capacete muito barulhento, às vezes ele não funciona tão bem para você quanto funcionou para mim. Segundo o fabricante, o Lexin B4FM é resistente à água, e é claro, a gente testou isso. No primeiro dia da nossa viagem, a gente pegou muita chuva na estrada. O aparelho aguentou bem, mas o microfone ficou completamente encharcado e parou de funcionar. Mas foi temporário, depois de cerca de 12 horas ele começou a secar, e aí a comunicação voltou sem problema nenhum e segue funcionando até hoje.
Acerca do alcance de comunicação desse aparelho, a impressão que eu tive é que o EGES E6 funcionava um pouco melhor nesse aspecto, mas nada que desabone o Lexin B4 FM, afinal de contas a nossa ideia sempre foi viajar junto e não numa distância muito grande. Então, na nossa realidade, durante todo o trajeto do Brasil até a mão do deserto, tanto na ida quanto na volta, a gente não teve qualquer problema de perda de sinal entre os aparelhos que estavam ali no grupo. Mas é claro que se você tiver uma distância muito grande ou então em uma região que tenha muitas montanhas, muitas curvas entre um aparelho e outro, talvez você tenha algum tipo de interferência. Uma coisa bem legal do Lexin B4 FM é que ele permite a conexão com outros aparelhos de outras marcas e modelos. Por exemplo, mesmo tendo comprado um Lexin B4 FM, eu continuo conseguindo me comunicar com o EGES E6 que a minha garupa usa. Então eu não perdi o meu intercomunicador antigo, e isso eu acho bem bacana. Mas é importante dizer que essa função de conectar com um aparelho de outra marca funcionou bem, pelo menos no caso do EGES, apenas em 2 vias. Eu não aconselho você fazer essa conexão para tentar comunicar em grupo. E aproveitando o gancho, eu quero falar agora dos pontos que eu considero negativos nesse aparelho. Como vocês estão vendo aí na tela, o Lexin B4 FM possui apenas 4 botões, o que não condiz com a quantidade de funções que esse equipamento entrega. Então, para operar esse intercomunicador, você precisa fazer uma série de combinações de teclas para conseguir acessar as funções que ele traz. E isso, principalmente no início, quando você ainda está aprendendo a usar o equipamento, é realmente muito chato. Por exemplo, para você conseguir parear o Lexin B4 FM com o seu smartphone, você precisa que ele esteja desligado, e aí você pressiona o botão de ligar por algum tempo até que ele ative o modo de pareamento. Se você fizer esse mesmo processo com o aparelho ligado e pressionar o botão de ligar, ele vai acessar a rádio FM. Um outro exemplo é a conexão com mais de um aparelho. Para você conectar no primeiro intercomunicador, você pressiona o botão de pareamento. Conectou no primeiro, para conectar no segundo, você pressiona o botão de pareamento, mais a tecla de volume para baixo, e aí sucessivamente. Então assim, é sempre importante, principalmente nas primeiras vezes que você for viajar com ele, levar o manual de instruções desse carinha, porque acredite, uma hora você vai precisar. Depois de um tempo, você acaba acostumando. E essas combinações também não são muito prejudiciais, porque, por exemplo, depois que você fez o pareamento ali do seu grupo, você não vai precisar ficar refazendo esse processo todas as vezes que você ligar o intercomunicador. Mas nas primeiras vezes realmente é um pouco chato, e a minha comparação aqui é com o EGES E6, que, na minha opinião, é bem mais prático nesse aspecto. Sobre a instalação desse intercomunicador no capacete, ela é bastante simples e segue o padrão. Se você quer assistir um vídeo detalhado de como fazer a passagem dos fios pelo capacete, eu vou deixar aqui no card, já tem aqui no canal um vídeo completinho ensinando o passo a passo para fazer a instalação. Clica lá e assiste. E se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo. Falando agora do preço, a gente sabe que recentemente houve uma alteração nas regras de tributação de compras abaixo de $50. Na época que eu fiz a compra desse aparelho, ainda não estavam vigentes essas regras, mas mesmo assim, a gente pagou cerca de R$600 em cada unidade. Hoje, mesmo com a mudança dessas regras, a gente consegue encontrar o Lexin B4 FM no AliExpress por um preço que às vezes chega a ser a metade disso. Na data de gravação desse vídeo, o Lexin B4 FM está saindo por R$367,08. Muito mais barato do que eu comprei naquela época. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de sugestão de compra da loja oficial da Lexin no AliExpress. Clica lá e confere. E se por acaso você achar um outro link confiável com um preço mais baixo, deixa nos comentários também, que às vezes você pode ajudar outras pessoas que chegarem nesse vídeo buscando informações. Então, resumindo, se você está buscando um intercomunicador que permita comunicação em grupo no modo conferência, tem a rádio FM, permita comunicação com o seu celular para você ouvir música, atender ligações, etc. Cara, eu acho que você não vai encontrar um equipamento com um custo-benefício melhor que o Lexin B4 FM. Ele entrega todas as funções que ele promete, funciona muito bem,
tem uma bateria que dura bastante e é bastante estável e confiável. Então, na minha opinião, nessa faixa de preço de 350 a 400 reais, você não vai encontrar um intercomunicador que funcione tão bem e entregue essas funções como o Lexin B4 FM. Então é isso, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida sobre o equipamento ou sobre a instalação, de repente você viu outro vídeo lá e não entendeu bem alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você teve alguma experiência com esse intercomunicador ou conhece algum produto que consiga ser melhor do que ele, com um preço, um custo-benefício interessante, também comenta aqui embaixo. Às vezes a gente consegue esse outro intercomunicador para trazer aqui a nossa experiência e um comparativo entre eles para ajudar quem chegar aqui buscando informações. Beleza? Espero vê-los novamente no próximo vídeo. Um forte abraço e fui!